Mediunidade total. Por que nós não temos a nossa capacidade mediúnica em 100% o tempo todo, com todos os tipos de mediunidade? Vamos falar sobre isso? Olá amigos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre mediunidade total, mas antes quero dar um recado bem breve para vocês. No dia 30 de abril de 2022, nós vamos conversar durante o dia todo em um workshop online, tá? Com câmera aberta, com vocês em câmera, conversarmos de pertinho online, tá? Todos juntos. Mas não esqueçam, são apenas, eu falo todos juntos, mas são 30 vagas apenas, tá? Então se inscreva no site que está aqui embaixo, está na descrição também, e você se inscrevendo no site vai poder conseguir a vaga para você participar. O valor é bem baixo, é um investimento bem baixo, mas você vai conhecer sobre os tipos de mediunidade, você vai entender como a mediunidade funciona em você, para se autoconhecer, vai trabalhar questões energéticas, vai fazer isso na prática para não ter mais contaminações. Então vai ser um dia bem legal conversando sobre esse assunto no dia 30 de abril de 2022, apenas 30 vagas, o link aí para você acessar. Então vamos falar sobre esse assunto que é a mediunidade total. Por que nós não temos essa mediunidade em 100%? Trabalhando o tempo todo e diversos tipos de mediunidade. Se isso existe, por que Deus não permite, né, simplesmente um estalo de dedo, que a gente possa ter acesso a tudo isso? Vejam que nós estamos falando de uma grande abertura de consciência, de grande abertura de capacidade de comunicação, de grande capacidade de interação energética e principalmente interação empática, ou seja, sentir o que o outro sente, compreender o que o outro entende, né? Entrar dentro da cabeça do outro, não só do outro, dos ambientes, das energias, da natureza, de tudo à nossa volta. Será que nós temos habilitação mental, capacidade mental para ter essa abertura? Então este é um dos quesitos principais do porquê que nós não temos esta capacidade 100% aberta. Um outro impeditivo é o impeditivo próprio orgânico. O nosso cérebro, podemos dizer que ele é uma máquina rudimentar perante a máquina mental espírito, tá? Então ele processa até certa parte, consegue dar interpretações para certa parte do que o espírito sente e do que o espírito percebe. Vamos imaginar que se você abrisse todo o processamento, né? Todo o processamento da mente, que é espiritual, né? A nossa consciência, a nossa mente, todo este campo de ação, ele é no campo espiritual. Imaginemos que isso é um computador. E todo esse processamento, né? O processamento espiritual é o nosso processador do computador. E digamos, na nossa comparação, que o cérebro é a placa-mãe, com a sua memória e tudo mais, e a fonte é o restante do corpo, né, para dar energia para tudo isso funcionar. Só que imagine que eu coloque um super processador, um processador de uma geração muito nova, em cima de uma placa-mãe antiga, com uma fonte de baixa potência. O que vai acontecer? Este computador ele vai fritar. Ele não vai ter capacidade de processar tudo rapidamente. O próprio processador, ou seja, na nossa comparação o espírito, ele não vai ter condições de acompanhar um ou outro, porque enquanto você está encarnado, você precisa de sinergia entre espírito e corpo, né? Mente e cérebro, essas interfaces, esses canais de interface. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, do porquê que quando nós nos projetamos no astral, por que nós não trazemos 100% das lembranças o tempo todo, todas as vezes que nós nos projetamos? Porque a nossa mente não tem capacidade de abarcar todas as percepções. Então vejam que é como, dando um outro exemplo, é como você ter uma TV daquela de tubo de imagem e estar recebendo uma transmissão 4K, né? Com som Dolby Surround. A sua TV de tubo de imagem vai conseguir interpretar isso? Não vai passar uma imagem meio borrada, com som ruim, estranho,
porque ela não vai ter capacidade de interpretação para tudo isso. Então é a mesma coisa no nosso corpo físico, né? Então vejam que é muito difícil para o ser humano, enquanto encarnado, ele conseguir ter acesso a todas as capacidades mediúnicas. Ele não consegue ter clarividência, incorporação, psicofonia. Às vezes nós conseguimos ter um e outro, duas capacidades, mas não ter tudo isso de uma vez e nem tudo isso ou várias capacidades mediúnicas o tempo todo 100%. Aí existe um outro quesito, né? Que a mediunidade ela nunca é 100% em todas as pessoas o tempo todo, mesmo que você tenha uma capacidade mediúnica. Então, por exemplo, digamos que você seja um médium clarividente, aquele médium que tem a capacidade de enxergar além o que está acontecendo. Vejam que essa capacidade ela é variante. Vai ter dias que a sua clarividência vai estar muito forte, vai ter dias que ela está muito fraca, que você nem vai ter clarividência. Então vejam que seria muito perigoso você querer exercer isso como uma profissão ou algo no sentido, por exemplo, de obter ganhos. E dando... Por quê? Porque quando se fala de ganho, você está oferecendo algo a um cliente. O cliente ele quer 100% do produto que você oferece. Você não pode, por exemplo, vender uma caneta, mas vender essa caneta pela metade. Senão, você está enganando o cliente. Tá? Eu vou dizer para você, eu faço a propaganda que vende essa caneta, e aí quando eu entregar para você, eu entrego só o botão. Ele vai ficar insatisfeito. Então, da mesma forma, se você vender a mediunidade de clarividência, vai ter momentos que você não vai estar alcançando, e o cliente vai querer, e você vai ficar instigado a forçar uma percepção, a mentir, a ter uma sugestão na sua mente de algo que pode ser, aí vai entrar no campo da imaginação. Porque a sua ânsia de alcançar isso vai ser tão grande que você pode cair no campo da imaginação e não conseguir diferenciar. Então nós não temos essa capacidade o tempo todo. Então às vezes é muito temerário quando alguma pessoa diz assim, eu consigo ver o teu futuro, né? Um médium lá, uma capacidade parapsíquica de pré-cognição e diz assim, eu consigo ver claramente o seu futuro, é isso que vai acontecer. É muito complicado você dar 100% de certeza e vender isso como um produto, porque você não sabe. Realmente você não sabe. E o futuro ele se molda a partir dos atos de agora. Então veja que vão ter dias que você não vai estar tão bem assim. Tá? E da mesma forma, por exemplo, a psicofonia, você vai no centro espírita, isso acontece com qualquer pessoa. Vai ter dias que você vai no centro espírita, a tua capacidade de sentir o entorno espiritual para dar uma comunicação mediúnica vai estar muito fraca, muito obnubilada. Você não vai ter percepções fortes o bastante para dar uma comunicação. Mas isso quer dizer que se teu desejo de fazer a caridade no centro, de auxiliar, vai ficar invalidado, e aí você tem que forçar de qualquer jeito, né? E dar comunicação de qualquer jeito. Não significa isso. Significa que neste dia você só vai orar. Nesse dia você só vai agradecer e você vai ouvir as mensagens. Isso vai ser muito mais saudável do que você ficar tentando forçar uma comunicação. Veja que o médium ele tem que ter consciência das suas limitações e consciência da sua própria humildade, de não achar que ele é infalível, invencível, né? E vai estar o tempo todo lá como um grande avatar da espiritualidade. Eu acho que quando nós começamos a pensar por esse lado, nós já estamos nos perdendo. Então nós temos que ter muito cuidado. Então por isso que nós temos que ter consciência das nossas capacidades, ter paciência consigo mesmo e com as capacidades mediúnicas. Às vezes, paciência com a própria espiritualidade à nossa volta, que não está nos atingindo, e às vezes a gente acha que é culpa também do outro lado, né? Mas geralmente em mais da nossa parte mesmo, porque nós estamos num mundo material, então vai ter vezes que nós vamos estar mais materiais, às vezes mais espirituais, às vezes ali na balança pesando, vai ter vezes que nós vamos conseguir atingir esse nível de contato mais facilmente, de forma consciente, e às vezes nem tanto. Então nós temos que ter calma, ter tranquilidade, um passo de cada vez. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Um grande abraço.